Olá, meus amores, como estão? Tudo bem? Bom, nós estamos fechando a semana hoje e eu vim fechar essa semana com uma história que é a minha favorita de todos os contos de fadas. Isso mesmo, sabe qual que é a história? A Bela e a Fera. Quem conhece? Conhece? Que legal! É uma história muito linda e eu vou contar ela para você agora, tá bom? Vamos à história? Era uma vez, em um castelo muito bonito e cheio de riquezas. Havia nesse castelo um príncipe, isso mesmo, um príncipe, muito bonito e elegante. Porém, aquele príncipe não era nada gentil e não era nada legal. Ele era muito egoísta e só pensava em si mesmo. Em um belo dia, ele estava dando uma grande festa. E então chegou uma velhinha, pediu ajuda. Ela falou que estava com muita fome e que precisava comer só um pouquinho. Você sabe o que aquele príncipe fez? Ele expulsou a velhinha daquele lugar, entendeu? Porque falou que ela não era bonita e ela não era da realeza. Então ele mandou ela embora. Mas você sabe o que aquela velhinha era? Aquela velhinha era uma fada. Então ela foi lá e transformou aquele príncipe bonito, elegante e rico, transformou ele numa fera. Por que ela fez isso? Porque ele era egoísta, não era gentil. Então, os anos se passaram e todo aquele reino que era lindo e cheio de coisas belas se tornou um reino escuro e cheio de coisas nada coloridas. Então, em um outro lugar, numa vila, havia uma moça linda que amava leitura e era apaixonada por rosas, chamada a Bela. Isso mesmo. E a Bela era muito gentil, muito amável e muito doce, assim como a Cinderela lá da outra história. Isso mesmo. Então, a Bela sempre ia à biblioteca para pegar livro e conhecer. E ela sonhava com o príncipe encantado. E o seu pai, ele era um homem que amava inventar coisas. Sabe aquelas pessoas que gostam de criar? Pois é, esse era o pai da Bela. Em um belo dia, o pai da Bela fez uma criação e resolveu levar para vender. Isso mesmo. Mas no meio do caminho, ele acabou entrando no castelo da fera. Isso mesmo. E aí, quando ele chegou lá, tinha uma mesa cheia de comida. Então ele se sentou, comeu tudo e quando ele estava indo embora, ele resolveu pegar uma rosa para Bela, que amava rosas. Só que quando ele pegou a rosa, a fera apareceu furiosa porque ele havia colhido a rosa do jardim e ela não queria que ninguém pegasse a rosa. Então, ela prendeu ele numa torre e ele ficou muito triste. Mas um belo dia ele falou: eu posso ir visitar a minha filha? Então ele foi em casa visitar. E quando chegou lá, a Bela, que era gentil e amável, resolveu se oferecer no lugar do seu pai. E ao invés do pai voltar lá para o castelo e ficar com a fera, quem voltou foi a Bela. Mas o tempo foi passando e a Bela começou a perceber que aquela fera não era tão malvada. Ela havia se tornado uma fera gentil e amável. Então, sabe o que aconteceu? A Bela se apaixonou pela fera. Isso mesmo. E no dia em que a Bela deu um beijinho no rosto da fera pela primeira vez, a fera se transformou novamente em um belo príncipe. E aí, eles se casaram, viveram felizes para sempre. E aquele príncipe aprendeu que nós devemos ser gentis, legais e nós não podemos ser egoístas. Nós precisamos aprender a cuidar, amar e ajudar as pessoas. Tudo bem? Sim? Quem gostou da história? Eu amei a história. E agora nós temos uma atividade para fazer, tudo bem? Vamos à atividade então. Lembra que na história havia uma Bela, uma moça chamada Bela, e uma fera, isso mesmo. E a pergunta é o seguinte: quem era maior, a Bela ou a fera? Quem era menor? Conseguiu descobrir?
Então, agora é a sua vez. Eu quero que você desenhe, tá? Aí na folha, em uma folha, ou numa cartolina, ou num papelão. Eu quero que você desenhe a Bela e eu quero que você desenhe a Fera e que você me conte quem é maior e quem é menor. Tudo bem? Então eu vou ficar esperando ansiosa para ver o seu desenho, tá bom? E para que você me conte quem era grande, ou seja, quem era maior e quem era menor, tá bom? Um super beijo, um excelente final de semana e a gente se encontra na segunda.